Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica para o Ensino Médio, do IFRJ Campus Pinheiral. Agora a gente vai partir para um próximo passo das nossas aulas, que é aplicar tudo que a gente conhece, tudo que a gente estudou, todo o nosso conhecimento até agora, em uma química orgânica mais aplicada. Vou estar trazendo aqui exemplos do nosso dia a dia, coisas do nosso cotidiano, para vocês verem a aplicação da química ao nosso redor, da química orgânica, mais propriamente dita. E para isso a gente vai falar agora de reações orgânicas, ou seja, já sabemos todo o básico dos compostos orgânicos, seus comportamentos, suas características, nomenclatura, tudo. Agora a gente vai pegar a questão de isomeria, que é importante, né, que a gente acabou de ter uma aula de isomeria. E agora vamos aplicar o nosso conhecimento, ok? Venham com calma, tenham tranquilo, só para deixar claro, eu não estou vendo todo o conteúdo, porque são capítulos imensos, eu estou pincelando o que é mais importante, que eu acho que é mais usual para vocês, ainda mais com pouco tempo que a gente tem. Então, a partir de agora, né, a gente vai ter algumas aulas que tem mais aplicações e diversidade dentro do nosso dia, o nosso dia a dia. Tá tudo no nosso livro, tá? Leiam. Esses capítulos são um pouquinho maiores, mas vão direcionados da forma que eu estou botando aqui para vocês, tá? O que eu não der, você pode pular. Mas se tiver interesse em ler, leia também. Conhecimento nunca é demais. Ok? E vamos à unidade 3, reações orgânicas. Teremos 3 capítulos nessa unidade, vamos estudar todos. E vai ser a condução vai ser parecida quando a gente viu as funções orgânicas. Só que agora a gente, né, na unidade 2, a gente viu as funções e estudamos o básico delas. Agora a gente vai ver como são as reações feitas por essas funções. A gente vai começar por hidrocarbonetos, depois vamos às oxigenadas e depois nitrogenadas, halogenadas, sulfuradas e os organometálicos. Então, vamos à nossa aula 13, reações orgânicas. Não viu o capítulo agora? Capítulo 9. Iniciando aí o capítulo 9 do nosso livro. Vamos começar com as reações de alcanos, né? Lembrando que os hidrocarbonetos seriam os alcanos, os alcenos e os alcinos. O primeiro deles é combustão. Combustão é tacar fogo, né? Então, a gente sabe que os hidrocarbonetos, já vimos isso quando nós estudamos hidrocarbonetos, são excelentes combustíveis. Inclusive gasolina, gás de cozinha, são combustíveis utilizados em grande escala. E a combustão completa de compostos orgânicos implica a ruptura dessa cadeia carbônica e a oxidação total de todos os átomos. Lembra que agora a gente está falando de combustão completa, ou seja, todos os átomos de carbono disponíveis ali vão ser oxidados. Só relembrando aí da Química 2 ou da Físico-Química, quem tiver aí no segundo ano estudando as duas químicas ao mesmo tempo, uma oxidação significa uma doação de elétrons. Tá? Ou seja, a gente tem aqui um carbono cujo número de oxidação está menos 4. O que significa aí? Significa que perto desse hidrogênio aqui, o metano, é como se o carbono ele tivesse a posse dos elétrons do hidrogênio. Tá? Então aqui o número de oxidação dele é menos 4. Quando ele é queimado com oxigênio, ele passa para o número de oxidação mais 4, porque aqui, perto do carbono, do oxigênio, perdão, o oxigênio é muito mais eletronegativo que o carbono. Dessa forma, ele vai puxar os elétrons mais para ele e vai ficar com um número de oxidação negativo, porque a nuvem eletrônica vai ficar mais perto do CO2. Tá? Desenhando isso, seria isso. Ó, carbono, oxigênio, oxigênio. Tá? A nuvem de elétrons ela vai em direção aos oxigênios e eles vão ficar com a carga negativa mais concentrada deles. Então, isso gera um estado de oxidação menos 2 aqui e menos 2 aqui. Por isso que o estágio de oxidação fica positivo com o número mais 4, porque seriam 4 elétrons que estão se afastando do carbono. Então, se ele está passando do número de oxidação menos 4 para um mais 4, ele está perdendo 8 elétrons.
Tá? De menos 4 mais 4, ó, dá 8 a diferença. De menos 4 a 0 dá 4 e de 0 a mais 4 dá 8 elétrons. Esses 8 elétrons estão indo para onde? Para esses oxigênios aqui, ó, que estão no estado de oxidação zero, porque substâncias simples, o estado de oxidação é zero, porque não há diferença de eletronegatividade aqui, é uma molécula polar. Então o estado de oxidação do oxigênio é zero, ok? Ele vai passar a menos 2, porque quando ele se combina com a água, ele acaba ficando com o número de oxidação menos 2. Quem já viu o número de oxidação na química físico-química ou na química 2 já vai saber isso. Quem não viu, vai ver uma hora e vocês vão relembrar disso. Mas, na verdade, só tenham em mente que eu tenho aqui o carbono se oxidando e o oxigênio se reduzindo. Então, o carbono se oxida e esses elétrons que o carbono perde vai para o oxigênio e forma a redução. Redução é quando a gente ganha elétrons. Então, o agente oxidante é o oxigênio e o agente redutor. Agente oxidante é aquele que causa a oxidação de alguma coisa, né? Então, quem está forçando a oxidação do carbono é o oxigênio. E quem está forçando a redução do oxigênio é o carbono. Na verdade, é uma inversão. E libera uma energia de menos 890 kJ por mol. Na verdade, o ΔH negativo significa uma reação exotérmica. Se vocês já estão na termoquímica aí do pessoal do segundo ano, a gente está vendo uma aplicação aqui. Agora, olha que interessante. Isso daqui é do metano. O metano, uma molécula de metano, ou um mol, na verdade, a gente está falando aqui de mol, né? Ou seja, de quantidade de matéria. Ele vai liberar 890 kJ. Agora, um mol de isoctano, que é o principal componente da gasolina, ele libera 5.471 kJ. Obviamente, tem mais carbonos para ser oxidados, né? Então, mas o interessante é que eles vão sempre gerar CO2 e água. CO2 e água. Ou seja, é uma combustão completa. Todos os carbonos vão virar CO2 e gerar muita energia. Ainda existe a combustão incompleta. Tá? A reação continua sendo com oxigênio. Tá? Só que eu não vou queimar tudo em CO2. Eu vou ter, a gente viu no exemplo passado, não se liga, esse número de oxidação é meio doido aqui, mas só tenham em mente que ele é negativo. Quer dizer que ele vai passar do negativo para o positivo, ele vai perder elétrons. Tá? Ele passa de menos 18 oitavos para mais 4. Tá? Tem uma explicação para isso daqui, mas não vamos nos ater a isso agora, porque não importa isso, principalmente para concurso. Tá? Você não vai ficar calculando o NOx de substância orgânica. Tá? A gente faz isso mais no curso superior. E então o que acontece? Ele passa disso para mais 4. Agora, quando ele passa para um monóxido de carbono, o NOx é mais 2. Então ele não é uma oxidação que passa por um número de oxidação maior, mas menor. Então a gente chama isso de combustão incompleta. Ok? Você não oxidou completamente. Ele não é tão eficiente. E muitas vezes eles podem formar inclusive carbono sólido, que é a fuligem. Tá? Vejam aqui que ele, né? Olha outra coisa interessante. Aqui ele está reagindo com 25 sobre 2, ou seja, isso daqui dá 12,5, né? 12,5 mols de oxigênio. Aqui a combustão incompleta, ele consome menos oxigênio. Aqui ele reagiu com 17 sobre 2. Isso vai dar 8,5. Aqui 9 sobre 2 dá 4,5. Então, menos oxigênio está entrando e eu vou ter o carbono menos oxidado. Aqui a gente tem um monóxido de carbono, que o NOx, aqui o número de oxidação do carbono é 2, diferente dos 4, né, do CO2. E aqui, quando a gente forma fuligem, como eu falei para vocês, é carbono sólido, né? O que acontece? A gente aqui, nesse caso, vai ter o número de oxidação 0, ou seja, menos oxidado ainda. Ok? Mas gastei menos oxigênio, gerei resíduos menos oxidados, então isso daqui é uma oxidação incompleta. E, obviamente, por isso que é importante, por exemplo, no motor do carro, a gente ter um bom aporte de oxigênio.
que com um bom aporte de oxigênio eu vou ter combustão completa e a combustão completa gera mais energia, por exemplo. Ok, pessoal? Coisa que não acontece na combustão incompleta, ela gera menos energia. Então, por isso que é importante a gente ter a eficiência do motor tem a ver com a quantidade de oxigênio que está chegando lá. Então, a combustão é uma coisa que a gente já viu, agora a gente está vendo com mais detalhes. Os alcanos, eles podem sofrer algumas reações chamadas de reação de substituição, ok? Onde a cadeia carbônica é mantida com a mesma estrutura carbônica que a original, ou seja, aquele arcabouço de carbono é mantido. Mas vai ter um ou mais átomos de hidrogênio substituídos, tá? Ou seja, eu vou substituir hidrogênios por outras coisas. Isso é uma reação de substituição. Então, o que acontece? Normalmente essas reações elas precisam de catálise, tá? Precisam do que a gente chama de catalisador. Tá? Os alcanos não são muito reativos assim, a despeito da combustão, né? O oxigênio é um agente, ele tem essa capacidade de ter uma reação explosiva com o oxigênio, mas normalmente os outros vai precisar de um calor, de ultravioleta, vai precisar de aquecimento, vai precisar de um ácido, vai precisar de algum outro cofator que vai acelerar essa reação. Tá? Então, vamos ver aqui uma substituição, as reações com halogênio. Eu posso reagir com halogênios, como por exemplo cloro, bromo, enfim, e formar aletos de alquila com isso, que a gente estudou, né? Um grupamento orgânico. Então, o alcano mais o halogênio, eu vou substituir um dos hidrogênios pelo halogênio em questão e gerar o ácido correspondente a esse. Tá? Então, a obtenção do clorometano, ou cloreto de metila, que é um gás inflamável nas condições ambientes, ele apresenta essa fórmula e você simplesmente pega o gás metano e reage com cloro. Em presença de calor ou luz ultravioleta, esse cloro aqui é ClCl, né? Ficou feio esse aqui, né? Os dois ficaram feios. Vou fazer bonitinho aqui. ClCl. Há um rompimento aqui. Aqui no ensino médio a gente não discute mecanismo de reação. Tem mecanismo de reação e tem o porquê de algumas reações ocorrerem e tal, mas aqui é só para a gente ilustrar, tá? Então ele vai tirar um dos hidrogênios do metano, ok? Um hidrogênio sai e o cloro entra. E esse hidrogênio que saiu se combina com outro cloro fazendo ácido clorídrico. Tá? E a temperatura aqui tem que ser alta, cerca de 450 graus. Tá? Em temperatura ambiente isso não vai acontecer, como eu falei, o catalisador, que nesse caso é o próprio calor. Os alcenos, agora falando um pouco dos alcenos, também sofrem reação de adição. Tá? Também sofrem reação de combustão completa, né? Na verdade, para alcano, para alceno, qualquer hidrocarboneto sofre reação de combustão completa ou incompleta, normal. E o que acontece aqui, quando a gente fala da adição de alcenos, a gente vai entrar no mundo dos plásticos. Vamos lá. O uso dos plásticos vem se intensificando na composição dos produtos que fazem parte do nosso cotidiano. Realmente, plástico a gente usa para qualquer coisa, né? Enfim. E uma das substâncias que serve como ponto de partida, ou seja, o ponto inicial para sintetizar plástico, para obter vários deles, é o eteno ou etileno. Tá? Como, por exemplo, o PET, que é o polietileno. Tá? O eteno é obtido como subproduto de craqueamento do petróleo. Tá? Na verdade, grande parte desses hidrocarbonetos eles vêm de craqueamento de petróleo. Tá? Ele é um gás incolor, temperatura de fusão bem baixa, ele é gás na temperatura ambiente. E olha só que interessante, quando eu pego o eteno e reajo ele com cloro, ele vai ter adição, só que agora dos dois cloros aqui. Tá? Há um rompimento da dupla ligação e agora entra os dois cloros, de forma 2 de cloretano, tá? Que ele é base para a gente fazer o cloreto de polivinila, ou PVC. Ou seja, o cano de PVC lá da Tigre e tal, ele tem como base o dicloretano e também
pode ser utilizado para fazer o polietileno. Ok? A cloração do eteno é um exemplo de adição de halogênio, mas pode ter vários, né? A gente deu o exemplo do cloro, mas podem ser qualquer um dos halogênios, ou flúor, cloro, bromo e iodo. E a reatividade deles, né? A gente tem a seguinte ordem aqui, tá? O flúor reage mais que o cloro, reage mais que o bromo, reage mais. Quanto mais eletronegativo, mais fácil a reação. Ok? Então aqui o mecanismo, há um rompimento da dupla ligação. Aqui o gás, né? No caso o iodo aqui, na forma sólida, né? No caso dele. Há um rompimento aqui, vai um iodo para cá e um iodo para cá, formando um 2 de iodo etano. Outra coisa que pode acontecer é a adição de hidrogênio, tá? Que é um processo que a gente chama de hidrogenação. Isso daqui tem uma aplicação muito interessante na indústria, que a gente vai ver para que serve. Tá? Mas os alcenos, eles podem reagir com hidrogênio em presença de catalisador, produzindo alcanos, ou seja, eu transformo um alceno, como propeno, no propano. Eu elimino a dupla ligação. Mais tarde, quando a gente, mais para o final do curso, a gente vai falar das biomoléculas, então a gente vai falar sobre gorduras. E esse é um processo utilizado para hidrogenação de gorduras, para fazer gordura hidrogenada, margarina, porque a gordura vegetal ela tende a ser mais insaturada, tende a ter mais duplas ligações. Então o que acontece? Passar por esse processo, passar hidrogênio gasoso dele em aquecimento e tendo níquel ou platina ou paládio também serve, tá, como catalisador metálico ali, eu vou adicionar da mesma forma da adição de halogênios, tá? A minha ligação é quebrada, dupla, e aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio. Tem uma quebra desse hidrogênio aqui também. Vem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá e eu transformo ele no alcano. Isso é muito utilizado na indústria de alimentos para transformar uma gordura líquida insaturada em uma gordura sólida. A gente vai ver isso mais lá para frente, então lembrem desse processo de adição de hidrogênio de alcenos. Ok? E também podemos adicionar os aletos de hidrogênio, ou os ácidos de aletos. Então, o que acontece? Aqui é uma coisa interessante. Quando a gente adiciona um gás cloro, a adição de halogênio puro, vai um cloro para cada lugar quebrado da dupla ligação, como a gente viu. Agora aqui, quando a gente adiciona os ácidos, o HCl, HF, HI, o que acontece? A gente tem a quebra aqui do eteno, só que agora vai o hidrogênio para um lado e o cloro para o outro. Na verdade, é o mesmo mecanismo. Tá? E a gente vai formar aqui, no caso do eteno, a gente forma o cloro-etano. Tá? Cloro ligado ao etano. E o que acontece aqui, a reatividade vai ser inversa. Tá? Quando é de halogênios, é do flúor para o iodo. Quando é dos ácidos, é do iodo para o flúor. Então, o ácido iodídrico é mais reativo que o bromídrico, mais reativo que o clorídrico e que o fluorídrico. Tem um porquê disso, mas não é o foco do ensino médio estudar esses mecanismos. Tá? Infelizmente, vocês vão ter que tentar guardar para se cair. Não sei se é capaz de cair isso numa questão de Enem. Mas lembrem-se que se for adição de halogênio, é do flúor para o iodo. Se for dos ácidos, é ao contrário. Ok? Agora, e se a gente tiver, a partir do propeno, a gente tem um problema. Enquanto é o eteno, tranquilo, porque a gente tem aqui uma distribuição simétrica, tá? Agora, e aqui? Quando eu rompo a dupla ligação do propeno, vejam bem, rompi essa dupla ligação. Agora, para onde vai o H, para onde vai o I nesse caso aqui? Então tem uma regrinha chamada regrinha de Markovnikov. Já está escrito aqui. Regra de Markovnikov, que foi o químico que conseguiu entender esse mecanismo de reação. O que acontece? O hidrogênio vai procurar hidrogênios. Vamos fazer assim, tá? Vou ser um macetão. Ele sempre vem, ele vai olhar, esse carbono tem 2 hidrogênios, esse carbono tem um só. Eu vou me misturar onde tem mais hidrogênio.
Essa é a regra de Markov-Nikov. É bem fácil de decorar. Tá? Com esse macete que eu te dei, você entende. Tá? Então, quando tiver esse tipo de reação, o HI vai se desintegrar, o hidrogênio vai para o carbono da dupla ligação, sempre da dupla ligação. Lembra que a quebra está sendo na dupla ligação. O hidrogênio vai para o carbono onde tem mais hidrogênio. Você sempre vai ver que sempre um carbono vai ter mais hidrogênio. Tá? Agora, se os dois tiverem a mesma quantidade de hidrogênio, aí vai ser aleatório. Mas a ideia é ele ir onde tem mais hidrogênios. Tá bom? Então, aqui poderia ter duas possibilidades de produto. Ou o iodo vir para cá e formar o 1 iodo propano. Lembra que esse é o carbono 1, carbono 2, carbono... Eu não estou vendo muito nomenclatura, porque a gente já viu isso, mas só para vocês reverem. E tem o 2 iodo propano, que é quando ele vai para o carbono 2. Mas o produto principal vai formar 99% disso. Sempre forma um resíduo do outro, mas o produto principal vai ser esse. Por causa da regra de Markov-Nikov, porque aí o iodo ele vem para onde tem menos hidrogênio. Beleza? Então essa é a regra de Markov-Nikov da adição de haletos de hidrogênio. E a gente pode ter adição de água para oceanos. E se você seguir o raciocínio, olha só que interessante. Se você pega um alceno e adiciona HBr, né? Um exemplo aqui, pela regra de Markov-Nikov, tem mais hidrogênio aqui, o bromo vem para o meio, vai virar isso daqui. Obviamente, se eu reagir isso daqui com água, eu em vez de escrever H2O, eu escrevo HOH. Quando eu romper, olha que interessante, eu vou ter a formação de álcoois. Olha que interessante. Tá? Aqui rompi H+, Br-. Aqui rompi H+, OH-. O OH- vai entrar e vou gerar álcoois. Tá? E aqui eu preciso de um catalisador que é um meio ácido. Basta estar em meio ácido que isso daqui vai acontecer. Então o eteno, quando reage com água, adição de água. Rompi aqui, vem o H para um lado e H para o outro. Eu vou formar o quê? O etanol. É uma das formas de obtenção de etanol. E a adição de água a gás eteno. Ok? E no caso de alcenos assimétricos, tá? Simétrico é quando ele for assim, né? Vamos supor. Ó, isso é um alceno simétrico, tá? Vou desenhar melhor. Esse é um alceno simétrico, que é... Esse é o transbut2eno, né? Então, tanto faz a hidroxila vir para cá, ou BR, porque no final a molécula vai ser a mesma. Tá? Então, para carbono simétrico, assim, agora, para alcenos assimétricos, sempre a regra de Markov-Nikov. Então, nesse caso aqui, tá? A hidroxila vem para cá, para onde tem menos hidrogênios, e o hidrogênio vem para onde tem mais hidrogênios. Então, essa reação aqui, eu vou gerar o propan 2ol, tá? Vai ser o meu produto final. Então, ele vai seguir regra de Markov-Nikov no caso dos alcenos assimétricos. Então, é uma das formas de obtenção de álcoois. Vamos lá. Os alcenos, eles podem sofrer uma oxidação branda. Uma oxidação branda significa não queimar ele em CO2, mas queimar ele, na verdade, oxidá-lo em álcoois e coisas mais brandas. Tá? É uma forma também de obtenção de álcoois. Tá? Lembre-se que a oxidação tempestuosa é queima, né? O que a gente viu no início, a combustão completa. Não é esse caso aqui. A oxidação branda de alceno, ele vai usar catalisadores adequados. Pode até acontecer na própria presença do ar, mas precisa sempre de algum catalisador para você acelerar aquela relação. Então, o que acontece? Ele vai acontecer também com oxigênio, mas não de forma tempestuosa, com uma quantidade pequena. Veja bem, tá? Aqui é uma quantidade bem pequena de oxigênio.
Então o eteno, que ele estava com o número de oxidação -2, vai passar para o número de oxidação -1. Ele aumentou o número de oxidação, significa que ele está perdendo elétrons. Tá? Nunca esqueçam disso. Ele está de -2 para ele está indo a caminho do zero. Ele perdeu um elétron. Ok? Ele forma um epóxido no meio do caminho, né? Esse oxigênio entra aqui no meio e faz isso. Tá? Aí no final, quando esse epóxido é rompido, ele gera um diol. Ele vai entrar 2 hidroxilas aqui. Tá? Isso em presença de água. Aí, então é um mecanismo um pouco mais complexo. Mas o que acontece? Isso daqui é importante para a obtenção do tal do etileno glicol, que é isso daqui, que é o etano 1,2-diol, que é um glicol. A gente chegou a falar dos glicóis que a gente falou de álcool, que são aqueles compostos que têm mais de uma hidroxila. Esse daqui é o mais simples dos dióis, né? É o mais simples que tem. E ele é utilizado como anticongelante em radiadores, que é o etileno glicol. Não é muito usado aqui no Brasil, não sei se em algum lugar mais frio, mas lá onde lugares muito frios para a água não congelar no radiador, utiliza ele. Ele impede que a água se congele. Tá? E pode ser utilizado em fibra de poliéster, embalagem de PET, ele tem outras utilidades. Em laboratório, a gente pode usar uma solução de permanganato de potássio, que é o KMNO4, que é aquele salzinho roxo, e ele faz essa oxidação branda. Tá? Na verdade, se a gente pega o eteno, né, em presença de permanganato e água, ele gera, por via oxidação branda, o etileno glicol, e o permanganato vai ser o agente redutor aqui. Ele vai se reduzir. Aqui, ó, o oxigênio, como tem NOx 2-, aqui fica 8- no total, porque tem 4 oxigênios. O potássio é mais. 8- mais dá 7-. O manganês aqui está 7-. Esse manganês, o NOx dele é 7-. Quem já estudou o número de oxidação já sabe como é que calcula isso. Não é foco aqui da química orgânica. Quem não estudou vai estudar na físico-química. Ele passa para 4+ aqui, ó. Então há uma redução. Ele ganhou 3 elétrons nesse caso. Então uma reação de oxirredução mais branda para a formação de dióis e não de CO2, que nem a gente viu. Então isso é uma reação comum em alcenos também. Agora, a oxidação enérgica de alcenos, né, a gente pode romper essas interstituições com soluções mais concentradas do permanganato ou de dicromato de potássio, tá, em ácido sulfúrico, que é chamada de mistura sulfocrômica, uma mistura muito oxidante, sobre aquecimento, ou seja, o outro era o aquecimento brando, temperaturas menores, o próprio calor mesmo, mais brando, com uma solução mais diluída de permanganato. Aqui o negócio já é mais severo. E o que acontece? Essa insaturação, dependendo de onde está ela, se for um carbono terciário, secundário ou primário, a gente vai ter 3 tipos de produtos diferentes. Vamos lá. A oxidação enérgica do 2-metil-but-2-eno, que é esse daqui, ó. Ok? Veja bem, aqui a gente tem, tá, um carbono terciário ligado a 3 outros carbonos. Relembrando, o carbono primário só está ligado a um carbono, secundário está ligado a 2 carbonos adjacentes, terciário a 3. Tá? É assim que funciona. A gente tem um carbono terciário aqui. É o que acontece. Essa ligação, quando é quebrada aqui e oxidada, tá? Vejam bem, eu tenho um rompimento dessa ligação, tá? Aqui nessa parte da molécula vai entrar um oxigênio aqui e eu vou formar uma cetona, que é a propanona. E a outra parte rompida, vou gerar ácido acético ou ácido etanóico, vou gerar um ácido. Ou seja, uma oxidação que foi além do álcool. Em termos de oxidação, álcool, tá, é menor que cetonas, que é menor que ácidos. Tá? O ácido é o estágio mais oxidação. Isso daqui é oxidação. Então, a oxidação branda gera álcoois. As oxidações enérgicas geram cetonas e ácidos, como vocês podem ver aqui. Ok?
E olha só, agora no carbono secundário, tá? Há um rompimento aqui desse carbono secundário, não tem outro carbono aqui, então ele vai gerar ácido nos dois. Tá? É diferente aqui, voltando. Como tem um outro carbono aqui, o oxigênio vai entrar aqui no meio da oxidação e eu acabo gerando uma cetona, propanona. Tá? Aqui, como já rompeu aqui, o oxigênio já vai entrar aqui desse lado, ele entra sempre do lado da dupla ligação que está rompendo. Então, no carbono secundário, a gente vai formar já dois álcools. Dois ácidos carboxílicos, por serem carbonos secundários. Ok? E o carbono primário, tá, vai formar gás carbônico e água, ou seja, se for, por exemplo, o eteno, tá, na oxidação enérgica, vai gerar CO2 e água, como se fosse a combustão completa. Só isso, ok? Então, combustão completa. É como se estivesse tacando fogo mesmo. A oxidação enérgica, assim, com mistura sulfocrômica que a gente viu, que nem a gente viu aqui agora, ela é para transformar em cetona e ácido quando for a dupla ligação no carbono terciário, ou em dois ácidos quando for a dupla ligação num carbono secundário. Carbono primário vai funcionar como combustão completa. Aí, quando nós vamos para os cicloalcanos, a gente tem uma coisa associada que é a tensão do anel. O que acontece? Quando temos substâncias com anéis de 3, como ciclopropano, 4 e 5 carbonos, a gente tem um problema de tensão do anel. Por quê? Porque o carbono, em ligação simples, a gente viu que ele forma um tetraedro. Então, o ângulo de ligação é 109 graus. 109 graus e 5 minutos. É o ângulo de ligação da forma de um tetraedro, que ele fica confortável. Quando eu pego esse daqui e jogo ele para o ângulo de 90 graus, que é um ângulo aqui de um triângulo, de uma ligação triangular, ele fica muito apertado, ele quer se livrar disso para voltar para os 109 graus. Então, eles tendem a ser mais reativos, esses anéis que estão longe dos 6 carbonos, que é onde está mais estável possível. Esse daqui, tá? Quando você tem 6 carbonos, o anel de 6 ele é muito estável na natureza, a energia dele é quase zero, ele é muito bem. Tanto que a maior parte das moléculas orgânicas que formam cadeias assim, nos seres vivos, elas tendem a ter 6 carbonos. A própria ciclização dos açúcares, que a gente vai ver quando a gente estudar açúcar mas no final do curso, acontece isso. Tá? Os de 5 carbonos também já tendem a uma instabilidadezinha, tá? Agora de 3 e 4, ó, eles são a instabilidade de anéis de 3 e 4 carbonos. Esses são bem instáveis mesmo. Tá? O ciclopropano, apesar de ser uma substância formada por moléculas saturadas, reage por bromocoadição. Olha que legal. Um alcano, se eu pegar o propano e reagir com BR2, não reage. A gente, quando estudou alcano, a gente viu que não reage em formas naturais. Eu tenho que colocar aquecimento aqui de 450 graus, ou seja, eu tenho que ter condições ali para ele reagir. Tá? Agora, olha que interessante. O ciclopropano, ele reage quase que instantaneamente. Não precisa nem de... Porque é tão tenso o anel, ele quer se livrar tanto daquilo que qualquer coisa que aparece na frente dele, ele reage. Então você quebra aqui a tensão do anel, vai um bromo para esse carbono e outro bromo para esse carbono e eu formo um 3 de bromo propano. Tá? Agora o ciclohexano, ele reage com o bromo por substituição. Olha que interessante. Adição é quando eu rompo a ligação, vem um bromo para cá e um bromo para cá. O ciclohexano, ele já não tem esse problema aqui da tensão do anel, tá? Então, o que acontece? Ele age por substituição, ou seja, ele é que nem adição de HBr, tá? Como se fosse isso. O que acontece? Esse hidrogênio vai sair, vai entrar um bromo aqui no lugar, e ele vai pegar o outro bromo
e vai formar HBr. Vocês veem que são dois perfis diferentes de reação. Então, para você ver, só por causa da tensão do anel. Olha só, a tensão do anel é 115 kJ por mol no ciclopropano. O ciclobutano também faz essa reação de adição, não faz reação de substituição. Já o ciclopentano, o cicloheptano, eles já fazem reações também de substituição por causa dessa tensão do anel. Bem interessante isso. E os aromáticos? Os aromáticos, eles fazem reação com halogênio também, de adição de halogênio. Então, o que acontece? Ele é base para você fazer inseticida como DDT, o paranitroclorobenzeno, enfim, ele tem várias utilidades. E o clorobenzeno é obtido entre benzeno e cloro, a reação entre benzeno e cloro, e ele tem um catalisador que é o cloreto de ferro. Tá? Sempre tem um catalisador nesse tipo de reação. Tá? E reage por substituição. O cloro vai arrancar um hidrogênio aqui, rompeu aqui, um hidrogênio vai ficar com cloro, vai formar HCl, e o outro cloro vai entrar no espaço do hidrogênio e vai formar o clorobenzeno. Ok? E as reações com ácido nítrico, tá? Que aqui a gente conhece muito como HNO3, aqui está sendo colocado de uma forma mais didática assim, só para vocês entenderem onde é a quebra. Ele vai quebrar aqui e também vai ser uma reação por substituição. Ó. O NO2 vai entrar aqui no lugar, vai sair o hidrogênio para reagir que forma água. Tá? Então você forma o nitrobenzeno e água. Então você tem uma reação de substituição. E ela é uma intermediária para a gente produzir anilinas, que são corantes, que é fenilamina. Beleza? Então, é uma reação também com mecanismo igual, só que usando reagentes diferentes, que o ácido nítrico, aqui o cloro. E aqui também muda o catalisador, tá? Aqui o catalisador é ácido sulfúrico. Ok? E não é para ficar decorando essas coisas, tá, pessoal? Não é para decorar isso, não se preocupe, que vocês têm que entender. Legal, onde, quem está entrando, quem está saindo, o que está formando. Esse é o objetivo de você estudar as reações orgânicas nesse momento. Tá? O TNT é o famoso dinamite, é o trinitrotolueno, é o 2,4,6-trinitrotolueno ou 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno, tá? Porque o tolueno, ele é isso daqui, tá? O tolueno, ele é o benzeno com uma metila aqui na ramificação. E aí esse daqui é o carbono 1, né? Então 2, 4, 6, porque eu considerei esse o carbono 1 com nitro, 2, 4, 6 trinitrotolueno. Ou se eu fizer igual aí o PAC manda mesmo, ele vai ser, aqui vai ser o carbono 1, né? Vai ser esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 5 trinitrobenzeno. 2-metil-trinitrobenzeno, né? Desculpa. 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno. Então, o que acontece? Isso daqui é o TNT, que vocês veem no desenho que explode e tal. O TNT é o dinamite, né? Digamos assim. Tá? E a obtenção se faz a partir do tolueno submetido a 3 nitrações. Tá? Ou seja, é o tolueno reagindo com 3 moléculas do ácido nítrico. Eita! Então, se a gente pegar a reação passada, eu só estou mudando o benzeno pelo... Desculpa. Eu só estou alterando aqui o benzeno pelo tolueno e vão ser 3 ácidos nítricos para botar 3 NO2 na molécula. E aí eu vou ter o TNT, mas obviamente ninguém vai ficar tentando fazer isso no laboratório. Tá? Então, basta, essa substância é muito utilizada em implosões, bastando 240 graus no aquecimento, né, uma fogueirinha ali, ou uma simples fagulha elétrica para fazer isso daqui explodir. Ok? Então, o TNT ele é obtido dessa forma com reação de nitração de aromáticos. E também podemos adicionar isso daqui agora é a síntese do próprio tolueno do metilbenzeno.
né, que é o nome IUPAC dele. E isso daqui é uma forma que é utilizada até hoje de eu colocar radicais metila ou etila ou qualquer outro tipo de radical orgânico em anéis aromáticos, tá? Utilizando o que? Um aleto de alquila. No caso aqui, o clorometano. Ok? E é uma reação de substituição. O que acontece? Nesse mecanismo de reação, a gente tem esse hidrogênio saindo e se unindo ao cloro para formar HCl, e aí esse CH3 entra aqui no lugar. Tá? E como catalisador temos o sal cloreto de alumínio. O nome desse processo é alquilação de Friedel-Crafts, porque foi descoberto por dois cientistas, né, que é o Charles Friedel e o James Mason Crafts. Então essa é a acilação de Friedel-Crafts para formar alquilbenzenos, né, ou seja, benzenos com radicais metila, etila. É só mudar aqui o aleto de alquila que você vai ter a sua acilação com o que você tiver. E você também, sua alquilação, porque a acilação é quando eu coloco grupo acetila, ou seja, carbonila com metila. Tá? A acilação do benzeno é uma maneira de se obter cetonas aromáticas. Tá? Essa é a acilação de Friedel-Crafts, o mecanismo é o mesmo. Só que aqui é a alquilação que eu estou botando alquila, e aqui é a acilação porque eu estou botando acila, mas ele é um cloreto de acila. Tá? Então, mesma coisa. Esse hidrogênio aqui vai sair para reagir com o cloreto e formar, vai sair HCl, e o grupo acila vai entrar aqui e vai ficar acilado. Ok? Então essa é a acilação de Friedel-Crafts, também utilizando cloreto de alumínio. Então, pessoal, vamos fazer umas atividades aqui. Foi uma coisa, isso daqui é mais ilustrativo, tá? Vocês vão ver que as questões são até bem simples em relação a isso, tá? Vamos lá. Em condições normais, o benzeno não sofre hidrogenação. O benzeno, tá? Ele não sofre hidrogenação, ou seja, você reagir com hidrogênio mais catalisadores, né? Isso daqui, paládio, por exemplo, isso aqui não acontece, tá? A molécula de benzeno... Agora, em temperaturas e pressões elevadas, em presença de catalisadores, a molécula de benzeno sofre a adição de hidrogênio, formando o cicloalcano. Ou seja, eu tenho que aumentar mais ainda a temperatura, tá? E colocar outros catalisadores aqui. Ou seja, eu tenho que forçar a barra para eu conseguir hidrogenar isso daqui, não em condições normais. Então vamos lá, escreva a equação química correspondente ao processo e nomeie o cicloalcano formado. Então uma questão simples, ó. Eu vou ter o benzeno, que a gente já sabe como é que faz a estrutura dele. Vou reagir com hidrogênio. Ok? Agora, quantos hidrogênios eu vou precisar aqui? Vejam bem, aqui a hidrogenação ele vai gerar um cicloalcano, que é esse daqui. Vejam bem, se a gente for desenhar os hidrogênios aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada dupla ligação que eu romper aqui, eu tenho que botar mais um hidrogênio em cada carbono. Então, vou precisar de outros 6 hidrogênios, ou seja, mais 3 H2. Vou gerar isso daqui, obviamente, em calor e com catalisador. E o nome desse cicloalcano é simples, é o ciclo, como tem 6 carbonos, hexano. Então, essa aqui é a reação. Vamos lá. O bromo é uma substância que apresenta coloração vermelha acastanhada. Está aqui o bromo. Ela tem essa coloração bonita mesmo. Muito utilizado em laboratório. Dissolvido em água em tetracloreto de carbono para testar a presença de insaturações em cadeias carbônicas. Se a cadeia carbônica apresentar insaturações, o bromo reage rapidamente, formando o produto incolor. Essa reação é denominada halogenação com bromo ou bromação. O que nós vimos que os alcenos eles sofrem halogenação ou bromação. Esse teste, no entanto, não funciona em anéis aromáticos. Então vamos lá.
Considerando as fórmulas estruturais a seguir, indique a fórmula estrutural dos produtos formados e quais as substâncias descolérem em relação ao bromo. A primeira é um anel aromático. O anel aromático, como a gente viu, só para relembrar a reação, tá? A reação de bromação, o que a gente tem? A gente tem o alceno reagindo com Br2. E aí a gente tem a formação, tá? Por substituição, tá? Lembra? BR, vai um BR para cá e um BR para cá na hora da quebra. Vou formar isso daqui. Ok? É um exemplo. Agora ele não funciona com aromático. Temos aqui uma substância aromática. Então aqui não rola. Aqui não tem dupla ligação, né? Isso é um teste que é feito reação direta. Agora, aqui, o que a gente vai ter aqui? A gente aqui tem um carbono, tá? Que já está ligado a 1, 2, 3 carbonos e está fazendo uma ligação dupla, tá? Então aqui ele pode ser rompido. Aí vai entrar um bromo aqui e um bromo aqui, tá? Desse Br2. Ficando isso daqui. Aí sim, esse não é aromático, tem a dupla ligação e eu faço a reação. A mesma coisa aqui, ó. Vou romper essa dupla ligação. Vem um bromo para esse carbono e um bromo para esse carbono aqui. Ok? Então, vai ficar um bromo aqui, um bromo aqui. E temos a reação. Beleza? Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje. Sei que é muita informação, mas fiquem tranquilos. Isso daqui é só para a gente começar a ver algumas reações orgânicas, tá? Não se preocupem que a gente não vai ficar cobrando. Normalmente eles não cobram muito esses detalhes de catalisador, tal, mas tentem enxergar o processo como um todo. Isso é o mais importante que eu tenho para passar para vocês. Ok? Muito obrigado aí pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Só escrever. Façam mais exercícios, leiam mais, leiam o que eu não tratei aqui na aula, vocês podem ler se vocês se interessarem, que eu acho que é bem bacana. Tem outras reações lá que eu não abordo aí porque não dá tempo. Enfim, fica a sugestão aí. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.